Ele começou ali, escondidinho, atrás da bateria. Um garoto magricela de Londres, com um sorriso tímido e uma baqueta na mão. Ninguém imaginava que aquele baterista de uma banda de rock progressivo se tornaria uma das vozes mais memoráveis do planeta. Phil Collins vendeu mais de 150 milhões de discos no mundo, emplacou 7 números 1 nos Estados Unidos, ganhou um Oscar, múltiplos Grammys e se tornou, junto com Paul McCartney e Michael Jackson, um dos únicos artistas a vender mais de 100 milhões de discos tanto como membro de uma banda quanto como solista. Esta é a história de um dos maiores músicos de todos os tempos. Mas antes de começarmos, se você também é fã de Phil Collins, não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, de hypar o vídeo, compartilhá-lo com seus amigos. E aproveita e me fala aí nos comentários qual artista você gostaria de ver por aqui. Isto posto, vamos começar. Philip David Charles Collins nasceu em 30 de janeiro de 1951, em Chiswick, no oeste de Londres. A família vivia em uma casa modesta, mas repleta de criatividade e ambição. Seu pai, Greville Philip Austin Collins, nascido em 1907, era um corretor de seguros, um homem trabalhador e reservado, que morreu relativamente jovem, em 1972, aos 65 anos. Sua mãe, Winifred June Collins, nascida Strange em 1913, era uma agente teatral, uma mulher enérgica e determinada, que faleceria apenas em 2011, aos 98 anos. Foi June quem reconheceu e cultivou o talento artístico do filho desde cedo. Phil era o caçula de 3 filhos. O mais velho, Clive Collins, nascido em data anterior, seguiria carreira como cartunista profissional, trabalhando para publicações britânicas. A irmã do meio, Carole Collins, competiu como patinadora artística no gelo em nível profissional. A casa dos Collins era um ambiente onde a arte era valorizada. June levava os filhos ao teatro, ao cinema, a concertos. Phil cresceu cercado por música, dos Beatles a jazz, de música clássica a soul americano. Aos 5 anos, em 1956, Phil ganhou de presente uma bateria de brinquedo, daquelas de plástico, com baquetas pequenas. A maioria das crianças teria perdido interesse em poucos dias. Não o Phil. Ele ficava horas batucando, tentando reproduzir ritmos que ouvia no rádio. Os pais, vendo o fascínio do filho, logo perceberam que aquilo era mais do que um capricho infantil. Quando Phil completou 12 anos, em 1963, eles lhe deram uma bateria de verdade, uma Pearl completa. Phil era um menino dedicado e disciplinado. Praticava horas por dia, estudando técnicas, ouvindo discos de jazz tentando replicar os fios de seus ídolos. Entre suas influências musicais estavam Buddy Rich, o lendário baterista de jazz, Ringo Starr, dos Beatles, e Ginger Baker, do Cream. Mas Phil não queria apenas copiar, ele queria criar seu próprio estilo. Mas Phil não era apenas um músico talentoso. Ele também era um ator natural. Sua mãe, June, que trabalhava como agente teatral, o inscreveu em audições desde cedo. Aos 13 anos, em 1964, Phil conquistou um papel de destaque, Artful Dodger, montagem londrina do musical Oliver, baseado no romance Oliver Twist, de Charles Dickens. O musical era um sucesso estrondoso no West End, e Phil se apresentou ao lado de atores consagrados. Para assumir o papel, Phil precisou deixar a Chiswick Grammar School, uma escola tradicional,
e se matricular na Barbers Peak Stage School, uma instituição especializada em formação artística. Foi uma decisão difícil para os pais, mas eles confiaram no talento do filho. O papel em Oliver foi apenas o começo. Em 1964, Phil fez uma ponta não creditada no filme A Hard Day's Night, dos Beatles. Ele era um dos adolescentes que gritavam e se agitavam durante a cena do show de abertura. Ironicamente, décadas depois, Phil se tornaria tão famoso quanto os Beatles. Em 1969, Phil apareceu em outro filme, Chitty Chitty Bang Bang, uma produção musical estrelada por Dick Van Dyke. Porém, Phil Collins não aparece na versão final do filme porque sua cena foi totalmente cortada. Durante as gravações, Phil estava usando um grande curativo perto do olho para cobrir um cisto. O diretor do filme não gostou da aparência do curativo em cena e decidiu retirá-lo da edição final. Eram papéis pequenos, mas mostravam que Phil tinha presença de câmera e versatilidade artística. Na escola de teatro, Phil também formou sua primeira banda, chamada The Real Thing, com outros colegas estudantes. A banda tocava em eventos locais e festinhas escolares. Logo depois, Phil se juntou ao Flaming Youth, uma banda de rock progressivo que chegou a gravar um álbum conceitual em 1969, chamado From Home to Home. Foi a primeira experiência de Phil em um estúdio de gravação profissional. Em 1970, aos 19 anos, Phil Collins estava tocando com Flaming Youth quando viu um anúncio de jornal. A banda Genesis estava procurando um baterista. O Genesis já era uma banda estabelecida no cenário progressivo britânico. Formada em 1967 por estudantes da Charterhouse School, a banda tinha como vocalista Peter Gabriel, um performer teatral e carismático, Tony Banks nos teclados, Mike Rutherford no baixo guitarra e Steve Hackett na guitarra. Eles já haviam lançado 2 álbuns, From Genesis to Revelation, 1969, e Trespass, 1970. Phil foi à audição na casa dos pais de Peter Gabriel, em Surrey. Ele não apenas tocou bateria, ele cantou os backing vocals enquanto tocava, algo que impressionou profundamente a banda. Phil foi contratado imediatamente. O primeiro álbum de Phil com os Genesis foi Nursery Crime, 1971, que já mostrava a complexidade e a sofisticação do som da banda. A bateria de Phil era técnica, precisa e criativa. Ele não apenas mantinha o ritmo, mas contribuía com arranjos e texturas sonoras. Os anos seguintes foram de intensa atividade criativa. Em 1972, o Genesis lançou Foxtrot, um álbum que consolidou a banda como uma das principais do rock progressivo. A faixa Super's Ready, com seus 23 minutos de duração, é considerada uma das composições mais ambiciosas da história do rock. Phil, na bateria, era fundamental para navegar pelas complexas mudanças de tempo e ritmo. Em 1973, veio Selling England by the Pound, que alcançou o número 3 nas paradas britânicas, o melhor desempenho da banda até então. O álbum gerou o primeiro single de sucesso, I Know What I Like, e In Your Wardrobe. A bateria de Phil era mais contida e precisa, servindo perfeitamente ao som intricado da banda. Em 1973, o Genesis também lançou seu primeiro álbum ao vivo, Genesis Live, que capturava a energia das apresentações teatrais de Peter Gabriel, que usava fantasias elaboradas, contava histórias entre as músicas.
Mas foi em 1974 que o Genesis lançou seu trabalho mais ambicioso, The Lamb Lies Down on Broadway. Um álbum conceitual duplo que contava a história de Rael, um jovem porto-riquenho em Nova York. Peter Gabriel escreveu toda a letra e concebeu a narrativa complexa. A turnê foi exaustiva. 102 shows em 11 meses, e as tensões dentro da banda começaram a surgir. Phil, em particular, estava frustrado. Ele sentia que sua contribuição criativa estava sendo subutilizada. Além disso, a turnê era desgastante fisicamente. Tocar bateria por 2 horas enquanto Peter Gabriel trocava de figurino era exaustivo. Em 15 de agosto de 1975, Peter Gabriel anunciou oficialmente sua saída do Genesis. A notícia pegou todos de surpresa, embora as tensões já fossem evidentes nos bastidores. Gabriel havia acabado de ter seu primeiro filho e sentia que a vida na estrada estava consumindo sua vida pessoal. Além disso, ele queria explorar outros interesses criativos, incluindo cinema e literatura. Em um comunicado, Gabriel disse que queria se dedicar a interesses literários e experimentais fora da música. Na época, a imprensa musical decretou: o Genesis acabou. Sem Peter Gabriel, o vocalista carismático e a face pública da banda, ninguém acreditava que o Genesis poderia continuar. Mas Tony Banks, Mike Rutherford e Phil Collins estavam determinados a provar o contrário. Eles fizeram audições com centenas de candidatos para substituir Gabriel. Nomes como Dennis Wilson, dos Beach Boys, e David Byron, do Uriah, foram cogitados, mas nenhum convenceu. Foi então que Phil, que já fazia os backing vocals nos shows, se ofereceu para cantar enquanto continuava na bateria. O que era para ser uma solução provisória se tornou definitiva. A banda entrou em estúdio em outubro de 1975 para gravar o próximo álbum. Phil foi persuadido a cantar na música Squonk. Sua performance foi tão impressionante que todos perceberam. Phil não era apenas um baterista que cantava. Ele era um vocalista completo. Em fevereiro de 1976, o Genesis lançou A Trick of the Tail, o primeiro álbum com Phil como vocalista. O álbum foi um sucesso crítico e comercial, alcançando o número 3 no Reino Unido e o número 31 nos Estados Unidos, o melhor desempenho da banda no mercado americano até então. A crítica ficou impressionada. O som da banda havia mudado, mas não havia perdido a qualidade. Phil trouxe uma abordagem mais melódica e acessível ao vocal, sem abandonar a complexidade instrumental que caracterizava o Genesis. Para a turnê, a banda contratou Bill Bruford, baterista do Yes e King Crimson, para assumir as baquetas enquanto Phil se concentrava no vocal. Isso permitiu que Phil se movesse pelo palco e interagisse com o público de uma forma que não era possível quando ele estava preso atrás da bateria. Ainda em 1976, o Genesis lançou Wind and Wuthering, outro álbum de sucesso. O título era uma referência ao romance O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte, Wuthering Heights, em inglês. A faixa Your Own Special Way e Afterglow se tornaram favoritas dos fãs. Em 1977, Steve Hackett deixou a banda, reduzindo o Genesis a um trio: Phil, Tony e Mike. Mais uma vez, a imprensa decretou o fim da banda. Mas o Genesis não apenas sobreviveu, prosperou. Em 1978, o trio lançou And Then There Were Three, que gerou o primeiro grande hit da banda, Follow You Follow Me. A música alcançou o top 10 no Reino Unido e o top 40 nos Estados Unidos, marcando a transição do Genesis do rock progressivo para o pop rock mais acessível. Em 1980, o Genesis lançou Duke, que se tornou o primeiro álbum número 1 da banda no Reino Unido. O álbum incluía hits como Missunders e Earn It On Again. O som era mais direto, mais pop, mas ainda com a sofisticação musical característica da banda.
No final dos anos 70, a vida pessoal de Phil Collins desmoronou. Em 1975, ele havia se casado com Andrea Bertorelli, uma mulher de origem italiana que ele conheceu durante os primeiros anos com o Genesis. Andrea já tinha uma filha, Joely, nascida em 8 de agosto de 1972, que Phil adotou e criou como sua. O casal teve juntos um filho, Simon Collins, nascido em 1975. Mas o casamento não resistiu às pressões da fama, das turnês intermináveis e da distância emocional. Phil estava sempre viajando, gravando, compondo. Andrea se sentia sozinha. A relação se deteriorou rapidamente. Em 1979, o divórcio se tornou inevitável. Phil ficou devastado. Ele tentou reconquistar Andrea, mas ela já havia seguido em frente. Foi nesse período de dor profunda, solidão e desespero emocional, que Phil começou a compor as músicas que se tornariam seu primeiro álbum solo. Phil se mudou para uma casa em Shalford, Surrey, e montou um pequeno estúdio de gravação no porão. Lá, sozinho, ele gravou demos das canções que explodiam em sua mente. Muitas das letras eram cartas abertas para Andrea, súplicas, confissões, raiva, tristeza. A história de In the Air Tonight é uma das mais fascinantes da música pop. A música nasceu de forma quase acidental. Phil estava no estúdio, testando uma máquina de ritmos, uma drum machine, quando começou a improvisar uma sequência de acordes no piano. A máquina de ritmos marcava um padrão simples, hipnótico. Phil começou a cantarolar melodias sem palavras, apenas sons. As letras vieram depois, fragmentadas, misteriosas. Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. A música era sobre raiva reprimida, sobre traição, sobre a incapacidade de confiar novamente. Mas o momento mágico aconteceu quando Phil gravou a bateria. O produtor Hugh Padgham e o engenheiro de som Steve Lillywhite estavam experimentando com um novo efeito chamado Gated Reverb. Basicamente, eles colocaram microfones no estúdio, incluindo o microfone de talkback, aquele que os produtores usam para falar com os músicos, e comprimiram o som da bateria de Phil de forma extrema. O resultado foi revolucionário. O som da bateria era massivo, explosivo, com reverb que era cortado abruptamente, criando o efeito de eco que desaparecia de forma artificial e dramática. Quando Phil ouviu o playback, ele ficou chocado. Aquele som não existia antes. Ele havia sido criado por acidente e se tornaria a marca registrada de Phil Collins de toda uma era da música pop. O famoso momento em que a bateria explode no meio da música, aquele fio icônico após minutos de tensão crescente, foi mantido exatamente como foi gravado. Não foi planejado, foi puro instinto musical. Face Value foi lançado em 13 de fevereiro de 1981. O título era um trocadilho. Significava tanto o valor facial, o valor impresso em uma moeda ou nota, quanto a aparência, a ideia de que as pessoas julgam pela superfície. O álbum foi um sucesso imediato. Alcançou o número 1 no Reino Unido, no Canadá e na Suécia. No total, vendeu mais de 5 milhões de cópias no mundo. Foi certificado 5 vezes platina pela BPI no Reino Unido. In the Air Tonight foi o single de estreia e alcançou o número 2 no Reino Unido e o top 20 nos Estados Unidos. Mas o mais impressionante é que a música se tornou um fenômeno cultural. Seu videoclipe, com Phil cantando em um ambiente escuro e tenso, se tornou um marco da era MTV, que estava apenas começando. Outras faixas marcantes do álbum incluíam I Missed Again, uma música mais UBA sobre as consequências de um relacionamento fracassado, F Leaving Me Is Easy, uma balada emocionante que se tornou outro hit no Reino Unido, e The Roof Is Leaking, uma faixa experimental com influências de blues e jazz. O álbum também mostrava as influências musicais de Phil. Além do rock e do pop, havia uma forte presença de soul, R&B e jazz. Phil sempre foi um grande fã de música soul-americana. Artistas como Marvin Gaye, The Supremes, Sam and Dave e The Four Tops. Essas influências permeiam todo o álbum.
Phil não perdeu tempo. Apenas 18 meses depois de Face Value, em novembro de 1982, ele lançou seu segundo álbum solo, Hello, I Must Be Going. O título era uma referência ao último filme dos irmãos Marx. O álbum mostrou que Phil não era um artista de um só sucesso. Ele alcançou o número 2 no Reino Unido e o número 8 nos Estados Unidos, sendo certificado 3 vezes platina pela BPI. O grande hit do álbum foi You Can't Hurry Love, uma releitura de um clássico de 1966 das The Supremes. Phil transformou a música em um pop sofisticado, com batidas eletrônicas e arranjos modernos. A canção se tornou o primeiro número 1 solo de Phil no Reino Unido, além de liderar as paradas na Irlanda e na Holanda. Outras faixas notáveis incluíam I Don't Care Anymore, uma música raivosa sobre desilusão amorosa, It Don't Matter to Me, com influência de jazz, e Through These Walls, uma faixa experimental. O álbum também marcou o início de uma colaboração que se tornaria fundamental. O produtor e tecladista Daryl Stuermer, que acompanharia Phil em turnê e gravaria em vários de seus álbuns futuros. Em 1984, o diretor de cinema Taylor Hackford estava trabalhando no filme Against All Odds, no Brasil, Contra Todas as Odds, um drama romântico estrelado por Raquel Ward e Jeff Bridges. Hackford precisava de uma canção para a cena final do filme, uma balada que capturasse a dor e a desesperança de um amor impossível. Hackford pensou em Phil Collins. Na época, Phil ainda era visto principalmente como vocalista do Genesis e um artista solo promissor. Mas Hackford ouviu Face Value e percebeu que Phil tinha um dom especial para transformar a dor emocional em música. Phil compôs Against All Odds, Take a Look at Me Now em apenas um dia. Ele gravou a demo rapidamente e enviou para Hackford. O diretor ficou impressionado. A música era exatamente o que ele procurava. A balada se tornou um fenômeno. Nos Estados Unidos, alcançou o número 1 na Billboard Hot 100 e ficou lá por 3 semanas. No Reino Unido, chegou ao número 2. Foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original em 1985, a primeira indicação de Phil ao prêmio da Academia. Embora tenha perdido o Oscar para I Just Called to Say I Love You, de Stevie Wonder, Against All Odds se tornou uma das músicas mais célebres dos anos 1980 e um marco na carreira de Phil como compositor de trilhas sonoras. A música também marcou uma mudança estilística. Phil estava se afastando cada vez mais do rock progressivo e do pop eletrônico e se aproximando de um som mais adulto, mais sofisticado, mais voltado para o Adult Contemporary, o formato que dominaria as rádios americanas na década seguinte. Just make you turn around. Just turn around. No Jacket Required foi lançado em maio de 1985 e se tornou o álbum mais vendido da carreira de Phil. Nos Estados Unidos, vendeu mais de 12 milhões de cópias, recebendo certificação de diamante pela RAA. No Reino Unido, foi 6 vezes platina. No mundo inteiro, as vendas ultrapassaram 25 milhões de cópias. O álbum foi número 1 tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, uma façanha que poucos artistas alcançaram. Ganhou o Grammy de Álbum do Ano em 1986, consolidando Phil como um dos artistas mais importantes da década. O primeiro single, Sussudio, foi um sucesso imediato. A música era contagiante, com uma linha de baixo irresistível e um refrão grudento. O nome Sussudio não significava nada. Phil havia inventado a palavra enquanto improvisava no estúdio, cantando sobre uma batida. Ele gostou do som e decidiu mantê-la. A música alcançou o número 1 nos Estados Unidos e o top 15 no Reino Unido. O segundo single, One More Night, foi o oposto completo, uma balada romântica, suave, sobre um homem implorando por mais uma noite com a mulher que ama. Também alcançou o número 1 nos Estados Unidos e o top 5 no Reino Unido. Don't Lose My Number foi o terceiro single, uma música mais rock misteriosa, que alcançou o top 10 nos Estados Unidos. E Take Me Home
O quarto single é considerado por muitos críticos a obra-prima do álbum. Uma canção sobre solidão, isolamento e a busca por conexão humana, com uma produção sofisticada e uma melodia inesquecível. O álbum também contou com participações especiais de luxo. Sting e Peter Gabriel fizeram backing vocals em Take Me Home. Uma ironia deliciosa, já que Gabriel havia sido o vocalista original do Genesis. Sting era, na época, o principal rival musical de Phil nas paradas. A história por trás do título No Jacket Required é uma daquelas anedotas que se tornam lendas. Em 1984, Phil estava em turnê pelos Estados Unidos. Uma noite, ele foi a um restaurante de luxo em Chicago, o The Pump Room, no hotel Ambassador East. Ele estava cansado da turnê, vestindo roupas casuais, jeans, camiseta, talvez uma jaqueta leve. O maître parou na porta e disse: "Desculpe, senhor, mas é necessário paletó e gravata." Phil tentou argumentar. Explicou que era um músico, que estava ali para jantar. Mas o homem não se moveu. Phil, frustrado, saiu e foi comer em outro lugar. A história o perseguiu por semanas. Ele contou para amigos, para a banda, para o produtor. E então, quando chegou a hora de escolher um título para seu próximo álbum, a ideia surgiu: No Jacket Required, sem paletó necessário. Era uma provocação, uma ironia, uma declaração de independência. Phil estava dizendo: "Eu sou quem sou. Se você não me aceita como eu sou, o problema é seu." O título também era uma metáfora para a própria música de Phil, acessível, direta, sem pretensão. Não era necessário se vestir de gala para apreciá-la. Em 13 de julho de 1985, o mundo parou para assistir ao Live Aid, o maior evento musical da história até então. Organizado por Bob Geldof e Midge Ure, o concerto aconteceu simultaneamente em 2 palcos, Wembley Stadium, em Londres, e JK Stadium, na Filadélfia. O objetivo era arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. Phil Collins fez algo que nenhum outro artista conseguiu. Ele se apresentou nos 2 palcos no mesmo dia. A proeza foi planejada com precisão militar. Phil tocou em Londres pela manhã, participando do set do Genesis, que se reuniu para a ocasião, e depois fazendo seu set solo. Em seguida, ele correu para o aeroporto, pegou um Concorde, o avião supersônico que fazia a travessia do Atlântico em apenas 3 horas, e chegou a Filadélfia a tempo de tocar no set americano. Na Filadélfia, ele se apresentou solo e também acompanhou Led Zeppelin na bateria, uma reunião histórica da banda, que foi um dos momentos mais memoráveis do evento. Phil também tocou com Eric Clapton e participou de performances com outros artistas. Ele foi o único artista a se apresentar nos 2 continentes no mesmo dia, uma façanha que demonstrou não apenas sua energia incansável, mas também sua importância no cenário musical global. So take a look at me now. Antes mesmo do Live Aid, Phil já havia demonstrado seu compromisso com causas sociais. Em 1984, ele participou do projeto Band-Aid, organizado por Bob Geldof para arrecadar fundos para a fome na Etiópia. Phil tocou bateria no single Do They Know It's Christmas?, que se tornou o single mais vendido da história do Reino Unido na época. A participação de Phil no Band-Aid e no Live Aid mostrou que ele não era apenas um artista pop, ele usava sua plataforma para causas maiores. Essa consciência social se tornaria ainda mais evidente em seus álbuns seguintes. Em 1984, Phil Collins conheceu Jill Tavelman, uma atriz americana. Os 2 começaram a namorar e no mesmo ano se casaram. Em 30 de abril de 1989, nasceu a filha do casal, Lily Collins, que anos mais tarde se tornaria uma atriz de sucesso, conhecida por seu papel principal na série Emily em Paris,
da Netflix. Mas o casamento com Jill também enfrentaria dificuldades. Phil estava no auge da fama, com turnês mundiais, gravações constantes e uma agenda que não deixava espaço para a vida familiar. O casal se separaria em 1994, quando Lily tinha apenas 5 anos. O divórcio seria tumultuado e deixaria marcas profundas em todos os envolvidos. Lily Collins, anos depois, falaria abertamente sobre o impacto do divórcio dos pais em sua vida, descrevendo a experiência como devastadora e explicando como isso moldou sua visão sobre relacionamentos. Rain down on me now. Em 1988, Phil se aventurou no cinema de uma forma diferente. Ele foi convidado para estrelar o filme Buster, uma comédia dramática britânica baseada na história real do grande assalto ao trem de 1963. Phil interpretou Buster Edwards, um dos assaltantes. O filme não foi um grande sucesso de bilheteria, mas a trilha sonora rendeu frutos. Phil contribuiu com 2 canções originais, Two Hearts e Groovy Kinda Love. Two Hearts, coescrita com Lamont Dozier, da lendária equipe de compositores Roland Dozier Holland, se tornou um sucesso estrondoso. A música alcançou o número 1 nos Estados Unidos e foi indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar de Melhor Canção Original. Phil venceu o Globo de Ouro. Groovy Kind of Love era uma releitura de um clássico de 1966 dos The Mindbenders. Phil transformou a música em um pop sofisticado que também alcançou o número 1 nos Estados Unidos. Com esses 2 sucessos, Phil se tornou um dos poucos artistas a ter 2 canções número 1 em um mesmo período, ambas vindas de uma trilha sonora. She asleep? Yeah. Went out like a light. Well, not surprised, really. Been a hell of a day for both of you, innit? I mean, your first time outside England, eh? Em novembro de 1989, Phil Collins lançou But Seriously, seu 4º álbum de estúdio. O título, com reticências, sugeria uma continuação, como se Phil estivesse dizendo, mas falando sério. Era um álbum mais maduro, mais reflexivo, com forte conteúdo social. O single de abertura, Another Day in Paradise, foi um choque para o público. A música tratava de um tema que raramente aparecia na música pop, a situação dos moradores de rua. A letra contava a história de um homem que passa por uma mulher pedindo ajuda na rua e decide ignorá-la. A música foi inspirada em experiências reais de Phil em Londres e Nova York, onde ele via pessoas sem teto nas ruas e se perguntava o que poderia fazer. Ele disse em entrevistas, "Eu não sou um político, sou um músico, mas se minha música pode fazer as pessoas pensarem, então vale a pena." Another Day in Paradise se tornou o número 1 nos Estados Unidos, o 7º e último de Phil como artista solo nas paradas americanas. No Reino Unido, alcançou o número 2. E em 1991, a música venceu o Grammy de gravação do ano. Mas a canção também gerou polêmica. Críticos argumentavam que Phil, um milionário que vivia em mansões na Inglaterra e na Suíça, não tinha autoridade para cantar sobre pobreza. Phil respondeu com elegância, "Eu não estou dizendo que tenho todas as respostas. Estou apenas fazendo uma pergunta." A música se tornou um dos hinos mais importantes sobre consciência social dos anos 90 e continua relevante décadas depois. Paradise. Oh. O álbum também trouxe I Wish It Would Rain Down, uma das canções mais poderosas de Phil. A faixa contou com a guitarra de Eric Clapton, um dos ídolos musicais de Phil. A colaboração foi um sonho realizado para o baterista-cantor, e a química entre os 2 músicos é evidente na gravação. A música alcançou o número 1 no Canadá e o top 10 nos Estados Unidos e no Reino Unido. É uma canção sobre redenção, sobre esperar por um sinal de que as coisas vão melhorar, uma metáfora para a chuva como purificação.
Outras faixas notáveis do álbum incluíam Something Happened on the Way to Heaven, um hit up-tempo que alcançou o top 10 nos Estados Unidos, Do Nothing Till You Hear From Me, uma faixa com forte influência de soul, Hangin' Long Enough, que abriu o álbum com energia. But Seriously foi número 1 no Reino Unido e em vários outros países. Vendeu mais de 15 milhões de cópias no mundo e foi certificado 5 vezes platina nos Estados Unidos. A turnê do álbum foi uma das mais ambiciosas de Phil, com shows esgotados em arenas pelo mundo inteiro. A banda de apoio incluía músicos de primeira linha, como Daryl Stuermer, guitarra, Brad Colley, teclados, e Van Leek Wallingram, bateria adicional, permitindo que Phil tocasse bateria e cantasse ao mesmo tempo em algumas músicas. Em 1993, Phil surpreendeu novamente. Ele lançou Both Sides, um álbum completamente diferente de tudo que havia feito antes. Phil tocou todos os instrumentos, produziu o álbum sozinho e escreveu todas as letras. Não houve participação de outros músicos. O álbum era introspectivo, experimental, com influências de rock alternativo e música eletrônica. As letras eram pessoais, obscuras, refletindo um período de autoanálise profunda. Phil estava processando o divórcio de Jill e reavaliando sua vida. Comercialmente, Both Sides não repetiu o sucesso dos álbuns anteriores. Alcançou o número 1 no Reino Unido, mas não gerou grandes hits nas paradas de singles. Ainda assim, o álbum é considerado por muitos fãs e críticos como um dos trabalhos mais corajosos e artisticamente satisfatórios de Phil. A turnê de Both Sides foi mais intimista, com shows em teatros menores em vez de arenas. Phil tocou bateria, cantou e interagiu com o público de uma forma mais direta e pessoal. Em 1999, Phil conheceu Oriane Sevey, uma suíça de origem marroquina que trabalhava como modelo e assistente de produção. Os dois se apaixonaram rapidamente e naquele ano se casaram em uma cerimônia íntima. Oriane trouxe uma nova estabilidade para a vida de Phil. O casal teve 2 filhos, Nicholas Collins, nascido em 2 de julho de 2001, e Matthew Collins, nascido em 2004. Phil, agora com 5 filhos, Joely, Simon, Lily, Nicholas e Matthew, se dedicou intensamente à paternidade. Ele disse em entrevistas que ser pai era a coisa mais importante de sua vida, mais importante até que a música. Infelizmente, o casamento com Oriane também não resistiria às pressões. O casal se separou em 2006 e se divorciou em 2008. Mas, em uma reviravolta romântica, Phil e Oriane se reconciliaram em 2016, depois que Oriane se divorciou de seu segundo marido, o banqueiro Charles Mejati. Eles voltaram a ficar juntos, mas se separaram novamente em 2020. Apesar dos relacionamentos turbulentos, Phil sempre manteve uma relação próxima com todos os seus filhos. Simon Collins seguiu carreira musical como baterista e vocalista da banda de rock progressivo Sound of Contact. Lily Collins se tornou uma atriz de sucesso. E Nicholas Collins, o mais novo, herdaria o legado musical do pai de uma forma que ninguém poderia prever. It's a memory I will live with all of my life. All of my life. Em 1996, Phil lançou Dance into the Light, um álbum com uma pegada completamente diferente. Influenciado por viagens à África e ao Caribe, o álbum incorporava elementos de world music, ritmos africanos e uma energia mais positiva e otimista. O single título, Dance into the Light, foi um hit moderado, alcançando o top 10 no Reino Unido. Mas o álbum como um todo não repetiu o sucesso comercial dos trabalhos anteriores. Alcançou o número 4 no Reino Unido e o número 23 nos Estados Unidos. Phil reconheceu que o álbum era experimental demais para o grande público.
Mas ele não se arrependeu. Eu precisava fazer esse álbum. Eu precisava explorar novos territórios. Nem tudo que eu faço precisa ser um hit. A turnê do álbum foi bem recebida, com shows animados e uma banda afiada. Mas Phil já sentia que algo estava mudando, tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Ainda em 1996, Phil anunciou que estava deixando o Genesis. A banda havia lançado We Can't Dance em 1991, um álbum de enorme sucesso que incluía hits como Jesus He Knows Me, Hold On My Heart e No Son of Mine. A turnê foi um sucesso estrondoso, mas Phil estava exausto. Ele queria se concentrar em sua carreira solo e em sua família. Em um comunicado, Phil disse que continuaria amigo de Tony Banks e Mike Rutherford, mas se precisava seguir seu próprio caminho. O Genesis continuou como um duo, Banks e Rutherford, e lançou mais um álbum, Calling All Stations, 1997, com o vocalista Ray Wilson. O álbum não teve o mesmo sucesso e a banda entrou em hiato. Phil, por sua vez, estava livre para explorar novos projetos. Hold on my heart. Just hold on. Em 1999, a Disney estava produzindo seu longa-metragem animado Tarzan e precisava de canções originais. O estúdio pensou em Phil Collins não apenas como compositor, mas como intérprete, algo incomum para um filme de animação da Disney, que tradicionalmente usava atores de teatro musical para cantar. Phil aceitou o desafio e compôs 5 canções originais para o filme: Two Worlds, You'll Be My Heart, Strangers Like Me, Son of Man e Trash in the Camp. Ele gravou versões em inglês, francês, espanhol e italiano, uma façanha linguística impressionante. A música mais memorável foi You'll Be in My Heart, uma balada emocionante sobre o amor entre uma mãe e seu filho, no caso do filme, entre a gorila Kala e o bebê Tarzan. A música era universal, atemporal, e tocou o coração de milhões de espectadores. Em 2000, You'll Be in My Heart venceu o Oscar de melhor canção original. Phil subiu ao palco da academia e cantou a música ao vivo, um dos momentos mais emocionantes da cerimônia. Foi a realização de um sonho. Phil finalmente tinha sua estatueta dourada. A trilha sonora de Tarzan se tornou um dos álbuns mais vendidos de Phil na década de 1990, apresentando sua música a uma nova geração de fãs, crianças e adolescentes que cresceram com as canções do filme. Phil também gravou uma versão de Two Worlds como tema de encerramento do filme, que se tornou um hit nas rádios Adult Contemporary. Em novembro de 2002, Phil Collins lançou Testify, seu 8º e último álbum de estúdio com material inédito por quase 2 décadas. O título era uma declaração de intenções. Phil queria testificar, contar sua verdade, compartilhar suas experiências. O álbum foi uma mistura de canções novas e regravações de clássicos do Genesis. Phil incluiu versões de In the Air Tonight em um novo arranjo, Hold On My Heart, e outras músicas que marcaram sua carreira. Comercialmente, Testify não foi um grande sucesso. Alcançou o número 30 no Reino Unido e o número 41 nos Estados Unidos. Mas para os fãs dedicados, o álbum era uma despedida digna, uma coleção de músicas que mostravam Phil em um momento de reflexão e maturidade. O single Can't Stop Dancing Now foi uma faixa otimista que mostrava que Phil ainda tinha energia para fazer música pop. Mas a faixa mais emocionante era Don't Get Me Started, uma canção sobre frustração e desilusão, com uma letra afiada e uma melodia cativante.
Uma das facetas menos conhecidas, mas mais impressionantes, da carreira de Phil Collins é seu trabalho como produtor musical. Ao longo das décadas, Phil produziu álbuns para alguns dos maiores nomes da música. Ele produziu álbuns para Eric Clapton, incluindo o aclamado Joe Neiman, 1989, e Unplugged, 1992. Este último um dos álbuns ao vivo mais vendidos da história. Phil também tocou bateria em várias gravações de Clapton, criando uma parceria musical duradoura. Phil produziu o álbum Shines You All, 1984, de Philip Bailey, vocalista do Earth, Wind and Fire, o que gerou o dueto Easy Lover. Ele também trabalhou com Tears for Fears, Howard Jones, Frida, do ABBA, Adam E.T. e muitos outros. Como baterista de sessão, Phil tocou em gravações de Robert Plant, Peter Hamill, Brian Eno, John Mayall e até Adele, embora essa última informação seja menos conhecida. A influência de Phil como produtor é imensa. Seu ouvido para arranjos, sua atenção aos detalhes e sua capacidade de extrair o melhor dos artistas com quem trabalhava o tornaram um dos produtores mais respeitados da indústria. Nos anos 90, Phil realizou um sonho de infância: formar uma big band de jazz. A Phil Collins Big Band se apresentou em vários festivais e eventos, tocando arranjos de jazz de clássicos do Genesis e de standards do jazz. A Big Band era uma oportunidade para Phil voltar às suas raízes musicais, o jazz que ele amava desde a adolescência, quando ouvia Buddy Rich e os grandes bateristas de swing. A banda incluía músicos de primeira linha e se apresentou em venues prestigiados ao redor do mundo. Embora não tenha gravado um álbum de estúdio com a Big Band, Phil lançou o álbum ao vivo A Hot Night in Paris, 1999, que capturava a energia e a sofisticação das apresentações. A virada do milênio trouxe desafios que Phil nunca havia enfrentado. Em 2000, durante uma turnê, Phil desenvolveu uma perda súbita de audição no ouvido esquerdo. O problema foi diagnosticado como uma condição relacionada ao estresse e à pressão sonora. Phil recuperou a maior parte da audição, mas o susto foi enorme. Para um músico, perder a audição é como um pintor perder a visão. Mas os problemas mais sérios estavam por vir. Em 2007, durante uma turnê com o Genesis, Phil começou a sentir dores intensas nas costas e no pescoço. Inicialmente, ele ignorou os sintomas, atribuindo-os ao cansaço das turnês e à idade. Mas a dor piorou rapidamente. Exames revelaram o que os médicos chamaram de luxação das vértebras cervicais. Basicamente, os ossos do pescoço de Phil estavam deslocados, pressionando os nervos. A condição era grave e poderia levar a danos permanentes. Phil foi submetido a uma cirurgia de emergência em 2009 para corrigir o problema. A operação foi bem sucedida em termos de estabilizar a coluna, mas teve uma consequência devastadora: danos nos nervos das mãos. Phil desenvolveu uma condição chamada drop foot, a incapacidade de levantar a parte frontal do pé, e perdeu a sensibilidade nos dedos. Para um baterista, isso era catastrófico. Ele não conseguia mais segurar as baquetas com firmeza. Não conseguia sentir o contato das baquetas com as mãos. Em entrevistas, Phil descreveu a experiência com uma honestidade comovente. Eu pegava a baqueta e ela caía. Eu não conseguia sentir meus dedos. Foi como perder uma parte de mim. A bateria, que havia sido sua primeira paixão, seu primeiro amor, estava agora fora de seu alcance. Let her see you crying.
Os problemas de saúde de Phil não pararam por aí. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2, uma condição que afeta milhões de pessoas, mas que pode ser particularmente devastadora para músicos. A neuropatia diabética pode causar perda de sensibilidade nas extremidades, piorando ainda mais os problemas nas mãos. Phil também desenvolveu artrite nas articulações, o que tornava cada movimento uma fonte de dor. Ele passou a usar analgésicos fortes para conseguir se apresentar, o que, por sua vez, o levou a problemas com o uso de medicamentos. Em 2015, Phil foi submetido a outra cirurgia na coluna, uma operação complexa para corrigir os danos acumulados. O médico disse a ele: "Sua coluna está destruída. Precisamos reconstruir tudo." A cirurgia foi um sucesso parcial. Phil conseguiu andar novamente, mas com limitações significativas. Em 2017, Phil revelou em entrevistas que havia desenvolvido problemas nos rins, relacionados ao consumo excessivo de álcool ao longo dos anos. Phil sempre foi um bebedor social, mas nos períodos de estresse e dor, ele recorria ao álcool como forma de alívio. Os danos nos rins foram uma consequência direta desse hábito. Em 2026, aos 74 anos, Phil revelou em uma entrevista à BBC que havia passado por 5 cirurgias no joelho e que agora precisava de uma enfermeira 24 horas por dia para ajudá-lo com a medicação e a mobilidade. Ele disse: "Tive tudo que podia dar errado. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Peguei Covid no hospital. Meus rins pararam de funcionar. Foi um período muito difícil." Phil também revelou que estava sóbrio há 2 anos, depois de reconhecer que o álcool estava destruindo seu corpo. Ele disse: "Eu nunca fiquei bêbado a ponto de cair, mas o álcool me alcançou. Meus rins estavam destruídos. Eu precisava parar." See your true colors shining through. Em 2011, Phil anunciou que estava se aposentando da música. Ele disse em entrevistas que não conseguia mais tocar bateria, que a dor era insuportável e que queria se dedicar à família. Ele se mudou para a Suíça, para uma casa perto do Lago Genebra, e viveu uma vida relativamente tranquila. Phil disse que não sentia falta dos palcos, mas se sentia a falta de tocar. "Eu ainda ouço música na minha cabeça", ele disse. "Eu ainda sinto o ritmo, só que meu corpo não consegue mais acompanhar." A aposentadoria parecia definitiva, mas o destino tinha outros planos. There was no reason to believe she'd always be there. Em outubro de 2016, Phil Collins chocou o mundo musical. Ele anunciou que estava voltando aos palcos com uma turnê chamada Not Dead Yet. Ainda não estou morto. O título era uma provocação bem-humorada, uma resposta a todos que haviam escrito seu obituário artístico. Phil foi honesto sobre suas limitações. Ele disse: "Eu não consigo tocar bateria. Não consigo andar sem ajuda. Mas eu ainda consigo cantar. E é isso que importa." A turnê foi planejada com cuidado. Phil cantaria sentado em um trono no centro do palco. Seu filho, Nick Collins, então com apenas 15 anos, assumiria a bateria. Uma banda de primeira linha completaria o show. As primeiras datas foram na Europa, em arenas menores, para testar a reação do público. Os ingressos se esgotaram em minutos. Phil percebeu que o público ainda estava lá, e que ele também ainda estava. She comes out to the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? A história de Nick Collins é uma das mais tocantes da saga familiar dos Collins.
Nascido em 2001, Nick cresceu cercado por música. Ele começou a tocar bateria aos 3 anos, imitando o pai. Phil, vendo o talento natural do filho, o incentivou desde cedo. Quando Phil anunciou a turnê Not Dead Yet, Nick tinha apenas 15 anos, mas sua habilidade na bateria era extraordinária. Ele conhecia cada fio, cada virada, cada nuance do repertório do pai e do Genesis. Nos shows, Nick não apenas tocava as partes de bateria, ele as inventava, trazendo uma energia jovem e uma técnica impressionante. O público ficava maravilhado. Phil, sentado no palco, olhava para o filho com orgulho visível. A relação entre pai e filho no palco era um dos momentos mais emocionantes da turnê. Phil frequentemente apresentava Nick ao público, dizendo: "Este é meu filho. Ele é melhor do que eu." E Nick, com a humildade de um jovem de 17 anos, respondia: "Não, pai. Você é o melhor." A turnê Not Dead Yet foi um sucesso estrondoso. As datas iniciais na Europa se expandiram para uma turnê mundial, com shows na América do Norte, América do Sul, Ásia e Oceania. Os ingressos se esgotavam em minutos. Phil cantava com a mesma emoção de sempre. Sua voz havia mudado com a idade. Estava mais rouca, mais grave, mas a capacidade de transmitir emoção estava intacta. O público cantava junto cada palavra, cada refrão. A turnê foi documentada em um álbum ao vivo e um especial de TV, mostrando não apenas os shows, mas também os bastidores, as dificuldades físicas de Phil, os momentos de humor, a relação com a banda e com o filho. Phil disse em entrevistas: "Eu achei que nunca mais pisaria em um palco. E agora estou aqui, cantando para milhares de pessoas. É um milagre." Em 2020, Phil, Tony Banks e Mike Rutherford anunciaram que o Genesis faria uma última turnê. The Last Domino seria a despedida definitiva da banda dos palcos. A turnê foi adiada várias vezes por causa da pandemia de Covid-19, mas finalmente aconteceu em 2021 e 2022. Phil cantou sentado, Nick tocou bateria, e a banda apresentou um setlist que cobria toda a carreira do Genesis, desde os clássicos progressivos até os hits pop dos anos 80. Os shows foram emocionantes. Phil, visivelmente emocionado, agradeceu ao público por décadas de apoio. Tony Banks e Mike Rutherford também se mostraram gratos. Era o fim de uma era. A última data foi em 26 de março de 2022, em Londres, na DO2 Arena. Phil disse ao público: "Esta é a última vez que o Genesis se apresenta. Obrigado por tudo." O público respondeu com uma ovação de pé que durou vários minutos. Nick Collins, agora com 20 anos, foi aclamado pela crítica como um baterista de classe mundial. Ele provou que o legado musical dos Collins continuaria.
Collins não é apenas um músico bem-sucedido. Ele é uma influência fundamental para gerações de artistas. Como baterista, ele revolucionou o uso da tecnologia em estúdio. O Gator Reverb que ele e o Padion criaram acidentalmente se tornou um dos sons mais imitados da história da música, usado por artistas que vão de Prince a Peter Gabriel, de Kate Bush a Daft Punk. Como cantor e compositor, ele influenciou artistas tão diversos quanto Adele, Ed Sheeran, Sam Smith, Lorde, Ice-T, que sampleou In the Air Tonight, Death Cab for Cutie e dezenas de outros. Como produtor, ele moldou o som de álbuns clássicos de Eric Clapton, Philip Bailey e outros. Como ator, ele apareceu em filmes e séries de TV, incluindo uma participação memorável em Hook, 1992, de Steven Spielberg, onde interpretou um inspetor de polícia bom, em Buster e Frauds. Phil Collins recebeu 8 Grammys, um Oscar, um Globo de Ouro, 6 Brit Awards, 13 Ivor Novello, um Disney Legend Award. Foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame com o Genesis em 2010. Como artista solo ainda não aconteceu, mas é considerado uma questão de tempo. Ele vendeu mais de 150 milhões de discos no mundo. Tem mais singles no top 40 americano dos anos 80 do que qualquer outro artista. É um dos únicos 3 artistas a vender mais de 100 milhões de discos como membro de banda e como solista. Mas além dos números, Phil Collins é lembrado por algo mais importante: sua capacidade de transformar dor em arte, solidão em conexão e vulnerabilidade em força. Phil Collins provou que não é preciso ser bonito, jovem ou extravagante para conquistar o mundo. Basta ter talento, coragem e autenticidade. De um garoto com uma bateria de brinquedo em Londres a uma das maiores vozes da música pop, sua história é um lembrete de que a arte nasce das dores mais profundas e que as melhores canções são aquelas que nos fazem sentir menos sozinhos. Ele enfrentou divórcios, doenças, vícios e a perda da capacidade de fazer o que mais amava. Mas nunca perdeu a capacidade de cantar. Nunca perdeu a capacidade de emocionar. Hoje, aos 75 anos, Phil Collins vive retirado da vida pública, como uma enfermeira 24 horas por dia, lidando com as consequências de uma vida intensa demais para um corpo humano. Mas sua música continua viva, tocando em rádios, em filmes, em casamentos, em funerais, em momentos de alegria e de dor. Seu filho Nick carrega o bastão. Sua filha Lily brilha nas telas. Seus outros filhos seguem seus próprios caminhos. E Phil, onde quer que esteja, ouve e sorri. Por que Phil Collins não está apenas na história da música? Ele é a história da música. E enquanto alguém, em algum lugar do mundo, colocar In the Air Tonight para tocar e sentir aquele momento em que a bateria explode, Phil Collins estará vivo. Se você gosta de música boa e muita nostalgia, não se esqueça de dar o like, de se inscrever do canal, de hypar o vídeo, compartilhá-lo com seus amigos. E aproveita e me fala aí nos comentários qual a sua música preferida do Phil Collins. Muito obrigado e até o próximo vídeo.